Hoje eu decidi colocar em prática uma ideia que eu tive lá no começo do ano pra ver se vai dar certo, se vocês vão gostar. Oi pessoal, eu sou a Kata, esse aqui é o Crialité e esse aqui provavelmente também é um dos últimos vídeos do ano ou o primeiro vídeo de 2026, ainda não sei. Mas a ideia desse vídeo é fazer um compilado, um diário de leitura realmente, onde eu vou contando a minha experiência, as minhas opiniões sobre cada uma das leituras que eu vou fazer agora em dezembro, depois que eu terminar de ler. Então esse aqui vai ser o vídeo de leituras do mês, né, falando sobre todos os livros que eu li. E a única diferença desse vídeo aqui para os outros vídeos, né, dos outros meses do ano falando sobre as leituras de cada um deles, vai ser que eu vou falar sobre os livros aí separadamente, ao invés de sentar aqui e falar sobre todos eles de uma vez só. E por que eu tô fazendo isso? Porque dezembro é um mês que passa em branco pra mim. Eu lembro que nos outros anos eu tive muita dificuldade de fazer o vídeo de lidos do mês, porque eu sempre gravo esse vídeo depois que o mês já acabou. E me dá essa sensação de não querer voltar no tempo. Dezembro passou, janeiro veio aí, eu não quero mais falar de dezembro, sabe? Então achei que seria melhor fazer isso que eu vou fazer agora, fazer diário de leituras, né? Pequenos fragmentos aqui contando a minha experiência com cada um dos livros pra vocês, porque até então eu nem li tanta coisa. Eu li só um livro nesse mês até então. Mas eu tô lendo, gente. Calma que eu tô indo devagarzinho. Teve semana passada aí que foi bem complicado, né? Muita coisa, fim de ano. Mas agora vai tranquilizar e eu espero ler bastante. E por enquanto, então, eu só li O Complô do Casamento, de Christina Forrest, publicado aqui pra nós pela editora Verus, que me mandou o livro, inclusive. E ele se passa no mesmo universo de um outro livro que eu já li também, de romance, que é uma comédia romântica, que se chama Um Favorzinho do Vizinho, onde a gente conhece a história da Lily, que é a irmã da protagonista desse livro aqui, que é a Violet. E a gente vai acompanhar a história de amor da Violet e do Xavier aqui. Aqui a gente tem algumas tropes que a gente já conhece, por exemplo, um romance de segunda chance, eles eram um casal lá no ensino médio e terminaram do nada, o Xavier terminou a relação com a Violet do nada, ela ficou assim, ué, o que aconteceu aqui? Mas cada um seguiu seu caminho, focaram nas suas carreiras, que é uma coisa, inclusive, muito importante pra Violet. Ela trabalha com moda, a gente vê bastante desse mundo dela. E em contraponto, a gente tem o Xavier, né, que também divide a narrativa com a Violet. Ele tem o ponto de vista dele aqui, o que é muito legal, porque a gente pode conhecer um pouco mais, né, dos pensamentos do personagem, dele mesmo. E o Xavier também é professor, né, ele trabalha na escola onde eles se conheceram lá no ensino médio. Mas o tempo passa aqui, gente, cada um deles tem uma nova relação, a protagonista teve uma relação bem conturbada aí no meio do caminho também, que respingou muito na carreira dela, ou tá prestes a respingar também, mas eles acabam ali em um determinado momento, sem querer, se encontrando em Las Vegas e rola aí uma bebedeira, um casamento, uma coisa assim. E a partir daí a gente vai ter também o famoso namoro falso, né? Essa trope de namoro falso que na verdade é um casamento falso. E tudo começa a acontecer assim porque a Violet está numa entrevista de trabalho ali, uma coisa muito importante que vai alavancar ali a carreira dela, e ela tá percebendo que aquele antigo relacionamento dela, aquele noivado que não tava tão bem, assim, aquela coisa que deu meio errado, tá vindo à tona, a pessoa com quem ela tá conversando tá trazendo alguns detalhes e ela resolve falar, opa, mas eu casei. Só meu anel não tá aqui ainda porque tá pra ajustar e tal, e a partir daí ela conta com quem que ela casou, que foi o Xavier. Ela acha que ele não vai descobrir, mas é claro que ele vai. E aí a nossa história começa com os dois tendo que morar junto, a questão da convivência, um se aproximando do outro, sentimentos antigos vindo à tona. E eu não era tão fã de romances de segunda chance, mas agora eu sou. Se um dia eu não fui, agora eu sou. Eu gostei muito desse livro, gente, eu me diverti com os protagonistas, gostei muito deles como um casal. Esse aqui é um romance afrocentrado também, né, assim como Um Favorzinho do Vizinho também é. E eu espero mesmo que a autora traga outras histórias desse universo, de outras irmãs, outros personagens, porque eu gosto da escrita dela. Foi um momento tão bom que eu peguei pra ler esse livro, eu me senti tão confortável lendo, foi um livro super gostosinho, recomendo muito pra ler nesse ritmo de fim de ano, assim, em um recesso, que tu quer uma história de romance, uma coisa pra sair da rotina, sabe, sair pra um outro lugar, se preocupar com os problemas de outra pessoa que não os nossos, e foi bem divertido, gente. Eu ganhei esse livro aqui lá no começo do ano e eu enrolei bastante pra ler, tanto que eu fui ler só agora num vídeo de livros encalhados, né, lendo livros encalhados. Pra quem quiser me ver lendo, né, e saber um pouco mais ainda da história, vai estar aqui no card o vídeo pra quem quiser assistir, onde eu li outros livros encalhados também que estavam parados aqui na estante. Mas valeu muito a pena ler esse livro, eu senti que eu li ele na hora certa, gostei da história, gostei ainda mais do que eu gostei de Um Favorzinho do Vizinho. Acho que até porque, gente, nesse ano foi um ano muito forte pra mim de romances, eu li muita comédia romântica, gostei de ler muitas comédias românticas, e é só olhar pra trás aqui as minhas leituras pra ver o reflexo disso, né? Eu li muita história de comédia romântica nesse ano e gostei, tá, da maioria delas, assim como eu gostei também de O Complô do Casamento. Adorei os personagens, me apeguei na história, enfim, gente, achei um livro fofo, divertido, fica aí uma recomendação também pra quem quer ler um livro nas férias, de fim de ano, verão, acho que romance também combina muito com verão. E eu esqueci de falar, gente, mas o livro foi traduzido por Dandara Morena.
Essa então é a minha primeira leitura de dezembro e até então a única que eu fiz, mas assim que eu terminar de ler mais algum livro, eu volto aqui pra gente conversar sobre essa próxima história e assim a gente vai indo até chegar ao final do mês, tá? Não sei quando esse vídeo sai, logo a gente vai descobrir, espero que saia ainda em dezembro, mas pode acontecer também de esse aqui ser o primeiro vídeo de 2026, tá? Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo, mas eu já vou pedir pra vocês, gente, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem aí quais livros estão lendo em dezembro, quais desses livros vocês já leram que eu vou falar aqui no vídeo. Hypem também esse vídeo se vocês puderem e me acompanhem nas redes vizinhas do Crialité. Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram o meu arroba é Crialité. Os links estão aqui na descrição do vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho quando eu terminar mais uma leitura. Tchau, tchau! Oiê, tô de volta aqui porque eu terminei mais uma leitura e dessa vez foi As Malditas, de Camila Souza Vijada, que é uma autora argentina. E esse livro aqui foi publicado para nós pela Companhia das Letras, mas anteriormente ele tinha sido publicado com um outro título, que é O Parque das Irmãs Magníficas. E até por isso que lá no começo do ano, quando eu fiz a minha meta de leitura para 2025 e coloquei ele na lista, tava lá, O Parque das Irmãs Magníficas. E a tradução foi feita por Joca Reyners Teron. Gente, esse aqui é um livro que eu meio que dei graças a Deus por não ter lido em vlog com vocês. Apesar de eu ter falado, comentado que eu tava lendo, eu passei um bom tempo com ele, acho que foram umas 2 semanas lendo o livro. Não todos os dias, mas digerindo, processando. Porque aqui, gente, apesar de a gente ter uma história muito bonita, contada com uma verdade, contada com um sentimento tão profundo, até por trazer muitas coisas que talvez sejam parte da história da autora ou de histórias que ela já ouviu, né? Por também ser uma mulher trans. A gente vai acompanhar aqui a história, então, de mulheres trans que se reúnem ali num parque na cidade de Córdoba, também na Argentina, para se prostituir. Mas muito além disso, tá, gente? O livro, ele conta com uma sensibilidade do olhar de quem consegue ver a verdade nessas pessoas, consegue enxergar que de fato são pessoas. Porque a gente vai percebendo aqui, de acordo com a narrativa e com situações que vão acontecendo, como essas pessoas são realmente invisibilizadas, como não são sequer vistas como seres humanos, como são destratadas, que só servem ali como um propósito para homens e para outras pessoas, enfim, que estão sempre dispostas e sempre procurando, na verdade, disponíveis, né, para fazer mal a essas mulheres que estão ali em busca de sobrevivência, em busca de libertação e em busca de perceber, de conseguir encontrar a felicidade. É um livro muito triste. Eu chorei do início ao fim nessa história. Tiveram várias frases que me marcaram muito aqui no livro. Uma delas eu até vou ler aqui pra vocês, porque na hora que eu li eu falei, nossa, eu preciso falar isso no canal também. Vou ler aqui pra vocês, tá? O calor travesti era igual. A argamassa de maquiagem que se fazia como um grude, uma máscara de barro ardente que tapava todos os poros, para que a alma não escapasse por ali toda vez que sofríamos uma agressão. E isso é uma coisa que acontece bastante no livro também, tá? Elas sofrem diversos, inúmeros tipos de violências. Com a cara tornada à máscara, a mais bela de todas as máscaras, esses traços travestis mais reais do que nossos próprios traços, concebidos para outro mundo, um mundo melhor, onde poderíamos ser essa máscara. Tá entendendo? Eu acho que essa frase aqui traz tanto da história, traz tanto do sentimento dessas personagens que são tão vulneráveis, e é um livro que escancara essa realidade, é um livro que faz essa denúncia, porque em muitas situações aqui que são narradas, a gente tem coisas tão tristes aqui, que a gente sabe que isso poderia ser verdade, que podem ter acontecido histórias semelhantes a essas, que já aconteceram de fato histórias piores do que essa. Toda hora a gente vê pessoas trans, travestis, sofrendo vários tipos de violências, humilhações. Então esse livro aqui, ele escancara tudo isso pra gente, ele faz essa lembrança, ele traz essa denúncia muito forte também do caso específico dessas personagens aqui nesse parque e como existe uma irmandade, existe uma união entre as personagens. E a escrita da autora, as vivências dela, ela é fundamental para esse livro acontecer da forma que ele acontece, na intensidade que ele acontece, porque como eu comentei, ainda bem que eu não li esse livro em vlog, porque eu ia chorar o tempo todo. Em vários momentos eu tava lendo e lágrimas escorriam do meu olho. Eu não sou muito de gravar eu chorando, gente, já aconteceu. Foi uma história que me comoveu tanto, gente. Foi uma história que me puxou tanto pra dentro dela também. No começo eu fiquei um pouco perdida, porque a gente vai entendendo a inserção de uma outra pessoa ali naquele grupo, né, que tá em protagonismo também, e através
através desse olhar, desse protagonismo, dessa narrativa, a gente vai conhecendo a visão dessa pessoa, das outras pessoas que estão ali com ela também, das outras mulheres que estão ali. É muito também sobre o entendimento, sobre o pertencimento ao próprio corpo, sobre se acolher e ser acolhido em um único espaço onde elas estão, né? Que é o único lugar no mundo inteiro que consegue acolher essas pessoas. A gente tem aqui uma personagem muito importante também, que é a tia Encarna, que ela é meio o centro da narrativa, assim, sabe? As coisas orbitam meio que na volta dela, é a matriarca, vamos dizer assim, dessa irmandade toda. E, gente, assim, eu acho que esse livro precisa ser lido. Que bom que eu li. Que bom que eu encontrei essa história no momento certo também. Foi um livro bem duro, assim, bem difícil de digerir, de ler, de pensar, de fazer refletir, porque ele provoca, ao mesmo tempo que ele traz um viés um pouco mais... Como é que é a palavra que eu posso usar? Ele tem esse lado mais divertido em alguns momentos, tá? Ele tem esse lado mais leve, porque a escrita da autora vai por esse caminho. E é muito lindo, muito verdadeiro, muito bonito mesmo ver como essas pessoas enxergam umas às outras. E apesar de ter essa beleza na narrativa, né, é muito triste a forma como elas são tratadas. É muito triste ver que elas ficam reféns da situação que elas estão, porque não existe praticamente um outro lugar que elas possam ir, que elas vão ser acolhidas dessa forma. É muito complicado, é muito triste, mas esse livro aqui é muito bom, muito lindo, muito dolorido e, gente, assim, é uma leitura pesada, demorei uns dias lendo, mas com certeza valeu muito a pena ler essa história. Acho que é isso que eu tinha pra falar sobre As Malditas, então, quando tiver mais uma leitura completa, eu volto pra atualizar pra vocês. Eu terminei de ler O Desabamento, do autor Edward Lowe, que aqui é publicado pela Todavia, inclusive ele tem vários livros publicados aqui já. O Fim de Ed é um exemplo, tem vários outros livros dele, mas esse aqui foi o meu primeiro contato com ele, a minha primeira experiência com Edward Lowe. E O Desabamento foi traduzido por Marília Scalzo. Tem uns dias já, gente, que eu terminei de ler a história e eu tô pensando muito bem no que falar sobre ela aqui pra vocês, porque, sendo bem sincera, o livro me pegou bastante de surpresa. Tinha várias coisas que compõem a história, que são extremamente relevantes, que eu não fazia ideia de que teriam. E acho que uma das mais importantes é que os livros do autor são relatos da vida dele, são coisas que ele já viveu, coisas que ele já passou. E aqui em O Desabamento, né, a gente vai acompanhar as reflexões do autor, do Edward Lowe, acerca da morte do irmão, da morte precoce desse irmão dele, né, com quem ele tinha uma relação bastante complicada, bastante difícil, e que já é marcada ali pela ausência de sentimentos pelo irmão, tanto que ele começa o livro já falando pra gente que não sentiu nada quando esse irmão faleceu, né? Quando ele descobriu que o irmão tinha falecido através de um telefonema da mãe. Mas aí já entrou um ponto gigantesco pra mim, sabe, gente? De reflexão mesmo, porque esse aqui é um livro que vai mexer com a gente, que vai fazer a gente pensar. O Edward Lowe é um autor francês, né? Eu não conhecia nada do trabalho dele, esse aqui foi realmente meu primeiro contato. Eu só ouvia muitas pessoas falando bem, muitas pessoas indicando o livro dele, né? E eu fiquei pensando, putz, vou ler pra ver como é que vai ser. Eu tava bem ansiosa, mas com um pouco de medo de ler o livro também, porque eu tava com uma outra imagem da história, eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade pra ler o livro, sabe? Eu achei que ia ser um pouco cansativo, e bem pelo contrário, eu li esse livro muito rápido, e achei muito interessante a forma como o autor parece muito sóbrio das emoções dele, dos sentimentos dele, das falhas e dos acertos dele também, até porque a história é contada do ponto de vista dele, né? E ao longo das páginas, de uma forma bastante delicada também, o autor vai discorrer sobre a história de vida dele com esse irmão e principalmente ali com a família. É um grande drama familiar que a gente tem aqui também, né? E a questão da família aqui é algo muito presente, né? Porque o autor vai trazer muito da história de vida dele, é a história de vida dele, né? E esse irmão que falece era uma pessoa muito complicada. Ele tinha 38 anos, mas a gente vai vendo aqui da perspectiva do autor que esse irmão passou por muitas coisas também. Ele vinha de um lar ali na família onde ele não tinha tanto apoio, ele ficava muito fora de casa, mas algo muito interessante também é ver como as pessoas de fora da família enxergavam esse irmão como um menino prestativo, e eles têm uma diferença muito grande de idade, né? O Edward e esse irmão, eles têm 9 anos de diferença, se eu não me engano, mas eles nunca foram muito próximos, e as imagens que o Edward tem dele é de violência, é de sofrimento mesmo, e de ser uma coisa muito complicada estar perto dele. Esse irmão é um cara bastante violento, ele tinha muitos problemas com bebida, cometeu diversos crimes, cometeu crimes contra uma mulher também, então
é algo importante de ser dito também, que existe aqui na história, né, esse relato. Mas a gente tem essa visão justamente do autor aqui das situações, né, de como ele via e de como ele se sentia em relação a esse irmão, que por muitas vezes também era prestativo. Tem umas cenas que me comoveram muito também, assim, dos dois, ele tentando uma aproximação, mas é muito difícil estar perto de uma pessoa violenta, estar perto de uma pessoa que vive ao extremo, assim. Então o Eduardo, ele preferia ir embora e foi o que ele conseguiu fazer. Ao longo da vida dele, aqui nessa história a gente tem um pouco disso também, dessas questões sendo abordadas, né? O autor lidou com a homofobia, com a pobreza, então ele teve que passar muitas barreiras. A história de vida dele relata muito sobre isso. E eu fiquei também com muita vontade de ler outros livros dele, por exemplo, O Fim de Ed, que eu citei, também é uma história sobre a vida do autor. E eu acho que existe aqui os contrapontos da história, né? Os momentos que o autor consegue acertar, a relação dele com a mãe, a relação dele com os irmãos também. O autor até cita alguns filósofos, traz pequenos apontamentos aqui, né, para engrandecer a história, talvez, ou para nos fazer sentir mais próximos da história ainda. Tem alguns recortes também aqui no livro de frases repetidas, assim, uma frase só em uma página, por exemplo, acho que para evidenciar também sentimentos. Foi um livro que eu gostei, foi um livro que me deixou bastante surpresa, bastante comovida com a história também, e que, óbvio, me fez muito pensar sobre a perda e sobre o luto, e eu fiquei com muito medo no começo de ler esse livro no fim do ano. Pensei assim, será que é realmente o sentimento que eu quero? Mas eu consigo muito me conectar com essas histórias, me conectar com livros mais melancólicos, mais delicados, assim como acontece aqui. Eu gostei bastante do livro, gente, foi uma surpresa e muito boa. Por hoje é isso, mas logo mais eu espero estar de volta, porque tem um mês ainda, gente, tem tempo. Concluí mais uma leitura e agora fica o questionamento. Será que essa vai ser a última leitura de 2025? Porque faltam 3 dias, gente, pro ano acabar. Esse aqui eu defini que vai ser o primeiro ou um dos primeiros vídeos aqui do canal de 2026, né? Então vocês já podem me contar aí como é que foram as leituras, como é que foi o ano de 2025 de leituras, o que vocês querem ler agora em 2026. Mas vamos conversar um pouquinho antes aqui sobre Entrevistando Você, que foi a leitura mais recente que eu fiz, de autoria da Roberta Gurriti e publicado aqui pra nós pela editora Qualis. Gente, a Roberta Gurriti, primeiro eu quero falar aqui que ela é uma criadora de conteúdo também, que eu adoro. O arroba dela é @degurriti. Os links dela vão estar aqui na descrição do vídeo também. Eu acompanho a Roberta há muitos anos, enrolei demais pra ler esse livro, mas eu já sabia que ela tinha publicado uma história e eu tava muito ansiosa pra ler, só que eu acho que eu esperei o tempo certo, porque que coisa boa que tá sendo finalizar o ano com essa história. Se eu não conseguir ler mais nada, se não der tempo de terminar mais nada, eu termino esse ano feliz, porque que livro delicinha, que história gostosa. O livro é uma comédia romântica que se passa em Salvador, então tem vários pontos turísticos, tem os personagens vivendo por Salvador, que é um lugar que eu quero muito ir. Se antes eu já queria muito conhecer, que eu ainda não conheço Salvador, eu agora quero ainda mais. Vou ter que ir. Eu tava convidando o Felipe pra gente ir no ano que vem fazer uma viagem, então quem sabe vem aí. Tô ansiosa já. Aí a gente vai conhecer a protagonista, que é a Naomi. Ela trabalha no entretenimento, na comunicação, né? É o que ela gosta de fazer e o sonho dela ali é ser repórter, entrevistar pessoas, fazer entrevistas, o que é muito legal, eu também gostaria. E eu já quero fazer aqui um outro parênteses dizendo que eu amei a protagonista, tá? Eu gostei muito dela e o livro é super interativo também. Eu não li na edição física, eu li em e-book, mas eu vi a autora postando sobre a edição física, mostrando vídeos e, gente, é lindíssimo, vale muito a pena. E esse livro, pelo menos até agora, o dia de hoje, tá disponível no Kindle Unlimited. Vamos voltar aqui pro livro agora, quem sabe, né? Então a gente vai acompanhar a Naomi e muito da família dela, de quem ela é, do que ela trabalha. A carreira dela é algo muito importante, porque esse sonho dela vai se aproximando cada vez mais depois que ela consegue fazer uma entrevista com o Benjamin Kalu, que é um outro protagonista, que é um interesse romântico, ele é ator, ele é tido ali como um cara mais fechado, mais cheio de manias, porque ele pede por muitas coisas nas entrevistas. Ele não fala sobre muitos assuntos, ele não conversa sobre muitas coisas, e ele tá aqui no Brasil dando entrevistas promovendo o filme que ele tá fazendo. Só que uma das muitas exigências que ele faz é que a entrevista que ele dá tem que ser concedida em Swahili, né, que é a língua materna dele, e a Naomi consegue atender isso porque ela aprendeu o idioma com a família dela ali quando ela era criança. Então os dois conseguem se comunicar, eles vão criando um certo laço, assim, aos pouquinhos, e aquele gelo do personagem vai se quebrando. A Naomi consegue quebrar isso, consegue fazer algumas perguntas um pouco mais ousadas, vamos dizer assim, que ele não respondia antes, e isso, claro, viraliza, toma uma proporção muito interessante e os dois vão se aproximando aos poucos e eles vão conhecer até Salvador juntos. Mas isso é só o começo da história, gente, porque aqui vai acontecer também a cerimônia do Oscar em Salvador.
e a Naomi vai estar lá. Então eu senti que aqui na história também a autora soube dosar e soube conduzir muito bem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A relação da Naomi com o Benjamin, que também tem a parte dele na história, tem os pontos de vista dele aqui no livro também, e essa parte da Naomi em relação aos amigos, à família e também ao trabalho dela, que é uma peça-chave na história. É muito bacana ver ela se desenvolvendo, ver ela crescendo, ver ela alcançando os objetivos dela, e eu torci pra ela como se fosse uma amiga minha. Mas falando aqui também um pouquinho da relação dos personagens, eu amei. Eu acho que eles dão muito certo. Aos pouquinhos a gente vai quebrando esse gelo também, que a própria Naomi tem, né? Essa visão mais deturpada, vamos dizer assim, né? Desse cara mais fechado, desse cara mais distante. Aos pouquinhos isso vai sendo quebrado pra ela e pra gente também, porque a gente vai conhecendo quem é o Benjamin, né? E eles vão conhecendo Salvador e é muito legal, gente, é muito legal. Eu adorei, eu fiquei querendo conhecer a cidade ainda mais, sabe? Eu gostei muito dos dois personagens, acho que eles deram super certo juntos. Eles têm uma química muito bacana também, e é um livro super leve, super alto astral, pra mim, assim, perfeito pra ler no fim de ano. Eu tenho comentado pra vocês que 2025 foi o ano de romances pra mim, e que bom que eu tô fechando o ano aqui com essa leitura. Adorei de verdade o livro, gente. Adorei também conhecer o trabalho da Gurrit, né? Pra além dos vídeos, também o trabalho de escrita dela como autora. Eu amo os vídeos dela, tá? Recomendo muito. Já li vários livros por indicação dela também, e as edições dela, assim, são sensacionais. E ela acerta aqui mais uma vez, gente. Amei entrevistando você, vale muito a pena ler esse livro. Quem gosta de romance, é um livro também cheio de brasilidades. Amei muito essa história, combinou perfeitamente pra mim com o que é o fim do ano e também com o que foi 2025 pra mim. Eu tô sentindo que eu tô fechando o ano assim com chave de ouro, com essas 4 leituras que eu fiz, mas caso aconteça de eu terminar mais alguma coisa, que agora eu tô lendo a enchente, mas não sei se eu não vou até abandonar, gente, não sei, até agora não me pegou muito. Se eu ler mais alguma coisa, então daqui a pouco a gente se encontra, se não, eu me despeço aqui de vocês, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham pego alguma recomendação, alguma dica, me contem aí o que vocês leram durante 2025, eu tô muito realizada com as minhas leituras, fiz ótimas leituras ao longo do ano, dezembro foi um mês que eu consegui ler muito mais do que eu queria, sabe, consegui ir muito além, achei que eu não fosse ler tanto e adorei as 4 leituras que eu fiz, tá? Muito obrigada por esse ano, não esqueçam de curtir, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de hypar ele se vocês puderem também, e de me acompanhar também nas redes vizinhas, tá? A gente se vê então no próximo vídeo do Crialité, que logo em seguida já vem aí pra vocês. Tchau, tchau!